duas disciplinas. Tá ligado? Você acha aqui no VPC Vigilância e Serviço de Segurança para sua tranquilidade. Sim, sei. É a igreja Dom Bosco, né? Certo. Essa pra ir pra igreja Dom Bosco. Aí em frente é? Tá. Tá, obrigado.
jornada, hein? E aí, tudo bom? Que jornada, rapaz. Como é que tá, querido? Já fizeram 60 anos depois, ou mais, a caminhada dos conterrâneos que vieram Pode crer. construir essa cidade, né? Vocês estão aqui. É só dobrar aqui e a gente está em casa. Vamos para lá. Maravilha. Está pertíssimo do centro. O centro de Brasília é isso aqui. Daqui para lá, esse entroncamento. E o Cine Memória aonde? É aqui, é a minha casa. É um ajuntamento do material ilustrativo da atividade cinematográfica, não só de Brasília desde o início, como de certa forma do cinema brasileiro. E aqui eu chamo pretensiosamente de o Salão Nobre. Aqui tem uma exposição fotográfica de lances do cinema de Brasília, compreendeu? Desde o início, desde a era Juscelino. Eu não aceito encomenda, eu só faço filme que está dentro da minha cabeça. Eu nunca tive a crise assim, o que é que eu faço agora? Sempre tem um filme a caminho, sempre. Eu não tenho problema com o cinema, entendeu? E aí filma direto, sem problema não. Tá, A gente aí passa o fim de semana. Estou leve, zagueiro aí para fazer isso. Minha casa tomada pelo cinema. Foi tomada de assalto pelo cinema, entrou. Mas vamos sentar, vamos conversar aqui. Eu estou aqui há coisa de uns 21 anos, por aí. Recentemente, há coisa de 8 anos atrás, eu fiz a doação da casa, que aqui chama-se, tem um nome fantasia, de Fundação Cine Memória. Esse material tem praticamente a idade do cinema em Brasília. Quando eu faço o País de São Saruê, eu estou falando de uma infraestrutura pobre, subdesenvolvida. Quando eu falo de trabalhadores sendo chacinados em Brasília, eu estou falando do mesmo problema. Aqueles que saíram fugidos da seca e da opressão do latifúndio, vieram trabalhar na construção civil, são o povo nordestino. Eu tive a oportunidade de descobrir, quando vim para Brasília, um episódio que é uma mácula, é uma mancha na história de Brasília, que foi uma chacina de trabalhadores aqui em Brasília. Simbolicamente, isso é quase que a rejeição de uma classe, a classe dos pobres, a classe dos trabalhadores, pela incúria, pela indiferença da classe dominante, que foi quem teve a ideia de Brasília. Mas quem pôs mão à obra, quem cavou as fundações, quem cimentou, quem ergueu os prédios com o suor do rosto e pagou até com sangue, foram os trabalhadores que vieram. E, coincidentemente, nós somos também migrantes. Nós, do cinema, em parte, os de Brasília especialmente, mas emblematicamente, simbolicamente, nós representamos um grupo de cineastas de arribação. Eu sou um cineasta de arribação. Se você prepara uma plateia infantil desde tenra idade, você está preparando o quê? Um bom espectador que vai exigir e que vai entender e que vai se identificar com o que ele vai ver na tela. Então, as restrições que o cinema brasileiro encarou foi de ordem cultural, porque nós somos um país que temos o nosso território, mas não temos o nosso mercado. E aí ficamos pensando, um período longuíssimo, pensando na sala. Quando, de repente, no curso de 30 anos, as mídias se multiplicaram. Você tem a televisão que a gente nunca conseguiu conquistar de fato. O nosso filme está, de certa forma, ausente do programa da televisão. Quer coisa mais poderosa do que a televisão no dia a dia do povo brasileiro? Cadê o filme brasileiro? Isso é o reflexo da dominação do nosso mercado, digamos assim, pelo produto estrangeiro. Mas a culpa não é do filme estrangeiro. A culpa é nossa que não desenvolvemos, concomitantemente, uma saída para isso. Quer dizer, essa palavra obrigatoriedade foi triste, porque se você é obrigado a ver o filme brasileiro, olha que coisa. A gente devia entender que a gente não pode viver sem aquilo que está na tela, porque ela está falando comigo. Mas a gente vai dar a volta por cima. O cinema brasileiro é muito forte, algo que corresponde a uma expectativa muito grande do próprio povo brasileiro, do seu público natural, etc. Entendeu? Não tem como aniquilar o cinema brasileiro. Ele renascerá sempre.
aqui onde se localizaram muitas das companhias construtoras, empresas construtoras de Brasília. Por aqui, para lá. No acampamento da Pacheco Fernando de Dantas, que aconteceu uma chacina de trabalhadores. Nós estamos caminhando aqui para encontrar exatamente um marco que se refere a essa matança. Dada o número de depoimentos que atestaram essa coisa, é algo que a gente ficou dever. A história oficial não registra. A história oficial é a história oficial, claro. Né? E aí eu levantei esse assunto. O que eu fiz foi o seguinte: a cada pessoa que eu entrevistava, variava o número de pessoas. A afirmação ia de 30 mortos a 500, o que naturalmente era um exagero. Aqui é a Vila Planalto, primeira escola de samba, essas coisas todas. É um ponto, pode-se dizer, quase que a pré-história do Brasil. A igreja liberou para fazer uma bênção desse pequeno monumento. E a gente exibiu contra-randos de guerra aqui, 40 anos depois da chacina. E o padre fez a missa dele, Intenção dos Mortos, na capela. Isso aqui é muito importante porque simboliza, confirma o acontecido. Eu queria saber onde estavam os nordestinos que tinham construído Brasília. Eu fui um sábado de manhã a uma feira do Núcleo Bandeirante, né? Aí fui lá na feira, comprei uma carne e tal, e até me lembro que cortei o cabelo num barbeiro ao ar livre. Nessa barbearia, algumas pessoas começaram a referir. Pois bem, naquela época da matança lá da Pacheco Fernando de Dantas, aí eu ouvi pela primeira vez isso. Meu cabelo arrepiou, falei, nossa, a partir dali, toda vez, eu não dirijo automóvel, então eu andei muito de táxi no início, para me adaptar aqui ao ritmo da cidade. E eu perguntava para o cara do táxi, você tem que tempo aqui em Brasília? Se ele dissesse que tinha chegado, muitos deles assim, não, eu cheguei aqui, estava aí, a poeira aqui, estava construindo ainda. Eu disse, você se lembra da tal? Aí a pessoa soltava, não, mataram muita gente lá, eu não sei quanto. Quando eu resolvi filmar, eu tinha uma lista de pessoas. Aí fui procurá-las e aí eu consegui construir um elenco de pessoas para contar essa história. Eu existo e os meus filmes estão aqui para ser vistos. Eu não faço filme para mim, eu faço filme para um público. E geralmente um público que pode ser um público mais, digamos assim, letrado, mas ao mesmo tempo, dentro do filme tem uma acessibilidade, digamos assim, uma acessibilidade para um público maior, um público que, se prestar atenção, ele vai entender tudo. Eu não complico, eu quero me comunicar sempre. Eu descobri que aqui era uma caixa de ressonância do Brasil, todos os problemas estavam aqui. Então eu fiz uma opção por Brasília e comecei a fazer filmes sobre Brasília. Descobri Brasília como uma temática infinita. Eu detesto um lado de corte que ela tem, meio que autoritária e meio elitista muitas vezes. É um aspecto dela, que está localizada nos salões. Eu não frequento salões, não tenho por que me queixar, entendeu? Esse contato com a natureza é muito raro, não é para qualquer lugar que tem anda quilômetros, é só olhar a paisagem. De forma que Brasília, ela, de certa forma, ela me encanta, sem sectarismo, sem exagero, entendeu? Naquela época era considerado uma espécie, a grande capital da esperança, uma certa utopia, todos iguais, e não é, não existe isso. Já serve a esplanada do Ministério, foi imaginado pelo Burle Marx para ser um jardim onde as famílias podiam passear dia domingo, espelhos d'água. Ele imaginou assim a representação da flora brasileira. Dizem que houve assim uma certa rejeição desse projeto do Burle. Descartaram isso. Tá vendo um estacionamento aqui? Ali, ó. Bom, pode entrar nesse buraco aí para a gente estacionar. Esse pretenso jardim pensado, criado na cabeça do Burle Marx, não foi concretizado. E com o tempo histórico e principalmente com as mudanças políticas do país, a esplanada do Ministério, essa esplanada, virou uma espécie de palco onde desfilou as maiores questões nacionais.
E agora, nesse momento, a gente está aqui no chamado Centro Histórico da UNB. Quando chegar aqui na frente desse prédio, você pode relaxar um pouco, porque quando chegar aqui, eu vou dizer, aqui é a antiga reitoria. Aqui é o nascimento da universidade, porque aqui é o prédio da antiga reitoria. Depois o Darcy Ribeiro conseguiu fazer a UNB próximo do plano piloto, porque naquela época os governos achavam que estudantes, trabalhadores em Brasília não era boa coisa, porque ia aprontar, não sei o quê. A gente pensava muito aquela decisão de fazer União Operária Estudantil Camponesa. Olha só, isso é o quê? 61, 62, era aquela história, né? A gente dava a vida, o negócio era transformar o país e tocar para frente o governo Jango, e a gente de quebra ainda queria, sei lá, transformar o mundo. Eu trabalhava em jornal no Rio de Janeiro, no Diário de Notícias, mas eu morava em Santa Teresa e eu era um ponto onde era despejado, onde o pessoal do partido entregava um pacote era Voz Operária ou Voz da Unidade. Isso poderia estourar e eu podia ter pego uma cana violenta, né? Então, quando apareceu essa oportunidade de vir dar aula na UNB, eu não titubeei. Fiz as malas e vim passar 2 meses no curso de verão. Estou em Brasília há 50 anos. A gente vai parar um pouquinho e vai deixar você ir andando, tá, Vladimir? Tá, até subir. Oi? Até subir, né? Aqui, você por aí? pega no carro, tá? Tá. Cara, eu não conhecia Brasília. 1969. Tinha feito um curta, A Bolandeira. E foi aceito aqui no festival, né? Aterrissei aqui nesse hotel, cara. No primeiro dia, logo eu desci, já tinha gente na piscina, já aquela coisa começando o festival. Aí eu queria conhecer, eu queria sentir a cidade. E perguntei lá, então, a rodoviária é aí próximo. Eu desci. Tive uma má impressão, cara, porque não tinha ninguém na rodoviária. Deserto. Chuviscava. Não gostei da cara de Brasília assim, né? Superficialmente. Eu voltei pro hotel, aqui já estava regurgitante. Imprensa, televisão, repórter para tudo quanto é lado, entrevista e tal. O Fernando veio me encontrar aqui, a gente tinha uma amizade já desde o Cabo Marcado para Morrer, e veio me encontrar aqui para a gente conversar, me perguntar como eu estava vivendo e tal. E eu aceitei uma proposta dele para ficar 2 meses aqui em Brasília. Era para a gente fazer um centro de produção de documentários. Aí eu fiquei todo aceso, né? Mas Fernando é muito jeitoso. Aí um dia ele disse, olha, os alunos queriam te conhecer, vamos lá na minha sala, você faz fala da tua experiência, eles querem conhecer você e tal. Eu fui. Começou uma empatia, coisa super positiva com os alunos. Aí ele falou, bicho, por que você não fica definitivamente aqui? Eu queria agradecer. Tem alguma coisa assim que a gente não conversou, que acha que poderia acrescentar? Olha, acrescentar só a nossa relação, que foi extremamente afetiva, tranquila. Eu me senti em casa, um prazer enorme de filmar, mesmo estando diante das câmeras, não atrás das câmeras, né? E no Exército, eu era um dos 3 ou 4 estudantes entre 120 homens da companhia. Todos recrutados, todos os recrutas vinham do interior da Paraíba, meus conterrâneos, né? Pessoas que tinham a primeira vez que calçavam um sapato, um buziguim, que tomava banho com sabonete, né? Vindo da roça diretamente. Todos afáveis, pessoas ótimas. E eu fiz amizades em uma ocasião. E eu entrei num canteiro de obra de um edifício que estavam construindo ali na Asa Norte. Eu estava lá filmando a obra e tal, procurando entrevistar. Quando eu dei fé, um cara partiu de lá. Cara, 387, é você, cara. Era o Coelho, o nome de guerra dele era Coelho. Que eu vi, ainda demorei um pouco assim. Era um desses amigos, desses 120 recrutas que serviram na mesma companhia que eu. A gente se abraçou.
Eu te confesso que eu fui às lágrimas, cara. Eu estava realizando justamente o Conterrâneo Velho de Guerra. Foi uma coisa assim comovente para mim, entendeu? Me sinto muito à vontade quando estou entrevistando o povo, naquela sua ingenuidade, naquela boa fé principalmente, pensando que vai melhorar um dia de vida, que faz uma viagem, não sabe nem se volta, deixa a família lá para trás, como foi o caso de muitos deles vindo para Brasília. Isso sempre me comoveu, isso sempre me deu, vamos dizer assim, inspiração, inclusive, para retratá-los, para trazê-los para o primeiro plano da cena. É isso. Obrigado aí, viu, pela disponibilidade. Que não seja a última vez. De jeito nenhum. Nos encontrar sempre, que necessário, né? Espero lhe ver em Recife. Tá certo. Obrigado por tudo, obrigado por ter me incluído nos seus planos de produção de um filme. E disponha aqui, você manda. É só pegar o telefone e ligar. Para matar a saudade, inclusive, do seu amigo aqui. Obrigado a Leandro também pela paciência, pela forma, às vezes até carinhosa, de tratar aqui o velho. Abraço grande. Muito obrigado, viu, professor? Valeu. Muito obrigado, Vladimir. Você entendeu, né? Você vai voltar e pegar para cima sempre. Ele vai mostrar. Vou pegar essa. GPS. Vou assar aqui o chefão. Vai lá fazendo boa viagem. Deus proteja vocês na travessia de volta. Pois foi um Abraço, cara. Tudo. cara bom. Deus guie a vocês por essas estradas. Gratidão aí, viu? O cinema brasileiro Gratidão, agradece. digo eu. O mundial agradece. Valeu. Obrigado. Abraço. Até outra vista.